Bom dia, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, meu amigo, minha amiga. Que a paz e a graça do nosso Deus e do nosso Salvador esteja sobre você e sobre toda a tua família, por todos os caminhos por onde você andar. Que a salvação, que a bênção e que a felicidade de Deus te persiga e que seja fruto no teu coração. Amigo, irmão, apesar do que muita gente está pregando por aí, muitas igrejas estão dizendo, Jesus Cristo não veio a esse mundo para que você tenha um carro do ano, uma casa do ano, para que você seja chefe e não empregado, para que você transborde de saúde, para que você seja um tesouro aqui na terra. Não é verdade. O principal objetivo de Jesus Cristo ter vindo é para religar você a Deus, para religar o homem a Deus, para que nós tenhamos a salvação eterna na nossa alma. Jesus não morreu no Calvário, não passou todo aquele sacrifício para que você tenha bens materiais. A Bíblia foi bem clara. Busca primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia diz que nunca vi um justo a mendigar o pão. Deus cuida dos seus. Na parábola, Jesus falou que Deus toma conta dos passarinhos, dos pardais. Os passarinhos não ficam preocupados com o que comer, com o que vestir, eles têm a plumagem dele e todos os dias eles têm o que comer, as suas sementes, os seus insetos, eles comem, Deus cuida deles. E se Deus cuida dos insetos, meu querido, como é que Deus não vai cuidar de nós, que somos feitos à imagem e semelhança dele? O propósito de Deus ter mandado o seu Filho para morrer no Calvário é para que você e eu, quando sairmos desse mundo, tenhamos uma vida eterna ao lado dele. Uma vida de paz, uma vida de gozo, uma vida de alegria profunda, uma vida de justiça, uma vida de alegria, onde a morte não mais existirá, onde a doença não mais existirá, onde a tristeza será coisa que não se terá conhecimento dela, onde só haverá paz. A Bíblia diz que o reino de Deus é alegria, justiça e paz. É claro que Deus pode te dar um carro, é claro que Deus pode te dar uma casa, é claro que Deus pode te dar uma promoção no teu trabalho. Deus é todo poderoso, Ele tem que cuidar de você. Mas nem todo mundo vai ser chefe. Porque se todo mundo fosse chefe, onde estariam os funcionários? Jesus falou assim, os pobres vocês sempre terão convosco. Não tem por que você acreditar que todo mundo vai ser chefe. Então o Brasil vai acabar, o mundo vai acabar. Porque se todo mundo for chefe, quem é que vai trabalhar? Mas Deus supre a cada um na sua posição. Deus não deixa ninguém desabastecido. Se você é fiel a Deus, se você é temente a Deus, Deus cuida de você. Aquilo que eu digo sempre nos meus vídeos, o amor de Deus é para com todos, mas o compromisso de Deus é para com aqueles que têm compromisso com eles. Mas a chuva, Jesus falou, ela cai sobre o bom e sobre o mal. O sol, ele aquece os bons e aquece os maus. O oxigênio que você respira, ele vai aos pulmões dos bons e dos maus. Deus tem amor por todos. Aquela pessoa que comete maldade e iniquidade, ela chega na sua casa e ela almoça, ela janta e ela dorme. Porque Deus tem amor por todos. Agora, vai morar com Deus aquele que tem compromisso com Ele. Foi com esse propósito que Jesus veio. Não foi para você fazer você chefe, cabeça e não cauda. Isso são consequências. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque, meu querido, se você, tudo que você conquista nesse mundo, seu carro, sua casa, sua família, seus amigos, sua posição na empresa, tudo que você conquista vai ser útil para você até o dia da tua morte. A partir dali, não vai valer de mais nada a não ser de briga, de disputa judicial da tua família. Mas a tua alma, a tua salvação, ela é eterna. A morte não alcança a tua alma. A tua alma não vai desaparecer quando o teu corpo cair no chão. E foi para que a tua alma more com ele que Jesus morreu, não para que você tenha carro. Tem muita gente cristão, servo de Deus, que morre com doenças ruins, com câncer. Quantos servos, quantos homens e mulheres de Deus tiveram câncer e morreram? Na época da Covid, quantos homens de Deus foram levados por essa doença? O apóstolo Paulo tinha Timóteo, que andava sempre com ele, e o apóstolo Paulo falou para Timóteo, Timóteo, não é bom que você beba só água, mas misture um pouco de vinho na tua água para você se aliviar desse problema crônico de estômago que você tem. Timóteo tinha problema de estômago crônico, que não ficou curado, e era um homem de Deus.
Paulo tinha um espinho na carne, que a gente não sabe o que é, mas ele por 3 vezes pediu ao Senhor, Senhor, tira de mim isso. Ele não estava aguentando mais. Mas Jesus disse para ele, não, Paulo, a minha graça te basta. Então Jesus falou para a gente, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Porque na nossa aflição nós temos esperança, nós temos certeza no Deus que nós servimos, que ele, por mais difícil que esteja o problema, ele vai dar a solução. E sabemos que aqui nós somos peregrinos, como diz no título do meu canal, peregrinos em terra hostil. Nós somos peregrinos no mundo que não nos ama e que não gosta da gente. Mas sabemos que a nossa cidade santa está lá em cima. Nós estamos aqui de passagem. A vida é passageira e a morte é especialista em fazer surpresas. A diferença do cristão para o não cristão é quando o teu corpo cai no chão, o teu espírito sobe. E o do que não serve a Deus, quando o corpo dele sai, cai no chão, a alma dele desce para a profundeza. Há uma diferença, a Bíblia fala que no final nós veremos a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Então, quando alguém falar que não é possível um cristão ficar doente, que não existe, que Deus não quer você com problemas, meu amigo, não é verdade. No mundo tereis aflições, mas nós temos controle e direção do Espírito Santo. Jesus não veio para que você tenha um carro do ano, ele veio para que você entre no céu, porque quando você morrer, o teu carro do ano vai ficar para alguém. Jesus não veio para te dar coisas materiais, mas para te dar bênçãos espirituais. Agora, se você buscar primeiro o reino de Deus, ele vai te acrescentar bênçãos materiais de acordo com a vontade dele e de acordo com aquilo que ele sabe que você pode suportar. Porque tem pessoas que no pouco ele é fiel a Deus. Mas será que de repente Jesus der alguns milhões para ele, ele se sentir dono do poder, com uma casa rica, um carro do ano, com amigos influentes do mundo, será que ele vai continuar fiel a Jesus? Deus sabe como trabalha com cada um. Nem todo mundo vai ser chefe, tem que ter empregado, nem todo mundo vai ter uma mansão, tem gente que mora numa casa simples, nem todo mundo vai ter um carro do ano, tem gente que tem um carro antigo. Entendeu? O importante é que você tenha a paz no teu coração. Foi para isso que Jesus veio. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Crede em Deus e crede também em mim. Jesus não morreu, como pregam essas pessoas por aí, para que você tenha carro, casa, dinheiro, seja promovido. Isso não é o evangelho que Cristo pregou. O evangelho que Cristo pregou é renúncia, é sacrifício, é luta. A Bíblia fala que a partir de João Batista para cá, o reino de Deus é conquistado à força. À força. O nosso lugar de descanso não é aqui, mas a nossa vitória começa aqui. O servo de Deus, ele tem tranquilidade mesmo em meio à aflição. Jesus não morreu para que você tenha um carro novo. Ele morreu para que você entre no céu. Esse é o principal objetivo da morte e da ressurreição de Jesus. É claro que ele pode te dar um carro novo, mas não foi com esse objetivo que ele veio. Quando alguém disser que o crente não pode ficar doente, quantos cristãos morreram doentes na Covid? Quantos servos de Deus não foram embora? Alguém falar que cristão não pode ficar doente, quantos servos de Deus não contraem um câncer, não sofrem um atropelamento? Acontece. A diferença está no que acontece após a morte. Deus nos livra de muitas formas. Deus nos guarda. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos livra. Mas do dia que Deus quiser nos chamar, ele vai nos chamar. E a forma pela qual ele vai nos chamar, isso pertence a ele e não a nós. Mas no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não creia no evangelho da facilidade, da porta larga, onde tudo é possível. Não foi para isso que Jesus veio. Ele veio para que você entre pelo caminho estreito que conduz à salvação. É lá no final que vão estar reunidos o povo que venceu a dificuldade desse mundo, que foram peregrinos em terra estranha, mas que agora vão chegar na casa do Pai. Fica com essa palavra. Jesus morreu para que você tenha vida e vida em abundância. E essa vida está dentro de você. É claro que ele pode te dar o mais, mas busca primeiro o reino de Deus e as demais coisas cabe a ele te acrescentar. Fica na paz, meu querido. Deus abençoe você e toda a tua família, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.